Gurizada, o negócio é o seguinte: como jogam as equipes do técnico português Paulo Sousa, que voltou ao radar dos dirigentes do Internacional? Quais são as suas influências? Como ele arma taticamente os seus times? A gente vai conversar sobre isso agora neste meu vídeo, que tem a força e o apoio da KTO, a minha casa de apostas, e eu já coloquei o link lá no primeiro comentário deste meu vídeo, que é um atalho para que todos vocês façam a inscrição na KTO, utilizando como cupom promocional Meneghetti, cupom que entrega a vocês uma bonificação de 20% em cima do primeiro depósito. Tem muita coisa legal, tem futebol, não é porque o Brasileirão já encerrou, mas tem muito futebol e outras diversas alternativas para que tu tenha entretenimento, diversão e possa também, é claro, ganhar uma graninha na KTO. Paulo Sousa, as suas influências, os técnicos com os quais ele trabalhou e ganhou, e ele tem um auxiliar técnico que tem participação preponderante no seu estilo de jogo. A gente fala sobre isso logo depois da vinheta. Cerca de 10 dias atrás, o jornalista André Hernan colocou que o Paulo Sousa havia entrado no radar do Internacional. O Flamengo também conversou com o empresário do Paulo Sousa, que não está descartado ainda, totalmente descartado na Gávea. Mas depois o assunto morreu, porque o Internacional se focou em Cacique Medina, uruguaio, que já deixou o Tajeres. Houve um desacerto no seu contrato e na véspera do Natal, no dia 24, pessoal olhando para presente, pessoal olhando para o peru, preparando a ceia de Natal com a família, o que é muito legal e muito bacana. O jornalista Wagner Martins, o Vaguinha, passou pela Bandeirantes, meu amigo pessoal, que é muito bem informado, cravou e disse que Paulo Sousa é o novo técnico do Internacional. Esta não é a informação que eu tenho com toda esta precisão. O Vaguinha é muito bem informado. O que eu tenho é que sim, Paulo Sousa voltou ao radar do Internacional. Eu tenho até uma desconfiança que isso possa ser também uma tentativa do Internacional de acabar sensibilizando o Cacique Medina para que ele aceite as condições contratuais que o Internacional lhe apresentou e que na última hora ele colocou algum tipo de entrave e de empecilho. Pois bem, eu fui pesquisar sobre como jogam os times deste português de 51 anos que atualmente dirige a seleção da Polônia. Primeiro eu quero te falar dele como jogador. Foi um baita jogador, jogou por mais de uma década, por exemplo, volante na seleção do seu país e só passou por time grande. Eu já fiz um vídeo fazendo uma primeira apresentação deste que eu classifico como um andarilho do futebol, como técnico especialmente. Mas só para que vocês tenham uma ideia, ele, por exemplo, ele foi 2 vezes campeão como atleta na Champions. 95/96, naquela Juventus comandada pelo Marcelo Lippi, né, foi campeão da Champions como titular da Juve, um baita time. Aí ele se transfere, o Paulo Sousa, como volante, para o Borussia Dortmund e é campeão, em cima da própria Juve, inclusive na final da Champions 96/97. Paulo Sousa campeão, jogando no Borussia Dortmund, treinado pelo alemão Ottmar Hitzfeld, um nome um pouco mais desconhecido, Ottmar Hitzfeld, que tem como característica, talvez para aguçar a tua memória aí, ele dirigiu a seleção da Suíça em 2 edições da Copa do Mundo, em 2010 e em 2014. Mas vamos falar de Paulo Sousa técnico. Falei que ele é um andarilho, né? 10 trabalhos em equipes profissionais durante esses 13 anos, em 10 países diferentes. Depois de treinar durante 3 anos a seleção sub-16 de Portugal, estreou em equipes profissionais em 2008, e aí ele passa por Portugal, nessa experiência na base da seleção nacional do seu país, Inglaterra, País de Gales, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China, França, e agora dirige a seleção da Polônia. Não vai ser muito fácil para o Internacional conseguir sensibilizá-lo. Ele tem uma personalidade, o JB Filho, meu colega dos Donos da Bola, foi atrás, ele tem uma personalidade um pouco mais exigente, não é uma pessoa de trato muito fácil. E aí eu te informo que a Polônia está disputando a repescagem para a Copa do Mundo. Dia 24 de março encara a Rússia. Se passar pela Rússia, no dia 29 de março, pega o vencedor do confronto entre Suécia e República Tcheca. Passando, ele coloca a Polônia no Mundial. Será que ele vai abrir mão, embora ele esteja lá no momento de ruído, de uma relação um pouco mais tensa com o atual presidente da Federação Polonesa de Futebol? Será que ele vai abrir mão de um trabalho agora na reta final, ameaçando conturbar e tirar a Polônia de uma Copa do Mundo? Os europeus não são muito de rasgar a palavra, embora
tem a cláusula de saída o seu contrato. Bem, no Bordeaux, no futebol francês, em 19-20, temporada 19-20, ele não foi muito bem e colocou o Bordeaux apenas na 12ª colocação no campeonato francês. Na Fiorentina, ele começou bem, na temporada 15-16, 2015/16, terminou na 5ª colocação, até com um começo razoavelmente empolgante, e em 16-17 caiu, perdeu o fôlego, a Fiorentina se acomodou na 8ª colocação do campeonato italiano. Ele foi campeão, Paulo Sousa, na Hungria, ganhou 2 títulos nacionais, em Israel e na Suíça, os países em que ele foi campeão como treinador. Ele tem uma influência da La Masia. Você sabe o que é a La Masia? A La Masia é o apelido dado à escolinha, à base do Barcelona, de onde saíram grandes talentos. A La Masia, na verdade, é o nome da instalação, mas este modelo de formação de talentos do Barcelona, consagrado mundialmente, que até agora está sendo muito questionado, né, com uma dificuldade de formar novos talentos. O Barcelona está tendo que recorrer a jogadores veteranos, recontratou, por exemplo, o Daniel Alves, o brasileiro, que estava no São Paulo. Ele tem essa influência da La Masia, porque o seu auxiliar técnico, hoje, já há algum tempo, talvez desde os tempos lá em que ele esteve em Israel ou na Suíça, é o Vitor Sanches, que como treinador foi formado dentro da La Masia como técnico, trabalhou na La Masia dirigindo as equipes na década de 1990. Então, já comecem a se ambientar de novo com o tal jogo posicional, que vem muito da La Masia, que vem muito de Guardiola, e isso influencia o Paulo Sousa. Bem, jogo posicional. Peguei algumas frases aqui que eu fui recordar para te colocar. A bola, tem aquele modelo que a bola tem que ir ao jogador e não o jogador atrás dela. A gente já ouviu falar isso no Internacional de Miguel Ángel Ramírez. Valorização da posse de bola, formação de linhas de passe e muitas permanentes triangulações. Algumas referências aí do jogo posicional. No Bordeaux e na Fiorentina, o Paulo Sousa jogava no esquema mais tradicional, num 4-4-2 ou às vezes num 4-3-3. Ele é um treinador muito versátil. Como jogador, ele só jogou em time grande. Passou por grandes técnicos, então ele é um treinador muito malhável, muito versátil. Ele é um ofensivista por natureza. Embora jogue com 3 zagueiros, eu já vou te falar sobre isso, ele é um ofensivista. Na Polônia, atualmente, ele joga no 5-4-1. Este é o melhor atacante do mundo na atualidade, o Lewandowski. Então é quase que um esquema de joga a bola para o Lewandowski, joga como pivô lá, como atacante, que ele resolve. 5-4-1 é o esquema da Polônia. Normalmente ele joga nos seus clubes num esquema que ele ataca num 3-4-2-1. 3-4-2-1. Com 3 zagueiros, sendo que um desses 3 zagueiros pode até inclusive ser um lateral, para facilitar a saída de jogo. Aí, nesta linha de 4, ele tem 2 laterais bem abertos, 3 zagueiros, um pode ser lateral, 3 centrais, como eles dizem em Portugal. Aí, numa linha de 4, 2 laterais bem abertos e 2 meias / volantes, 2 armadores e um atacante, que eles classificam como pivô. Para defender, esses 2 laterais recolhem. E aí ele fica num 5-4-1. Né, porque os 4 do meio campo se juntam numa linha e o atacante fica lá na frente. Ele não utiliza marcação alta, né, mas o jogo posicional, o ataque posicional, com muita triangulação, com muita aproximação e valorização da posse de bola, este é um recurso do Paulo Sousa. Este é o estilo de Paulo Sousa, 51 anos, português, atualmente na seleção da Polônia, que, segundo a informação que eu tenho, está de novo no radar do Internacional, que talvez até o presidente Alessandro Barcelos, o Paulo Brax, possam viajar para a Europa ainda neste final de semana, ou no máximo na segunda-feira. Já fizeram algumas reuniões por aplicativo, online, para conversar e para saber. Mas a informação que eu tenho é que o negócio não está fechado, que o nome do Cacique Medina não está completamente afastado, mas o fato é este: Paulo Sousa, este português que eu acabei de apresentar para vocês, voltou ao radar da direção colorada. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Todo mundo muito bem-vindo para participar nos comentários agora, KTO.com. Tem link lá no primeiro comentário deste vídeo. O teu cupom promocional é Meneghetti. Vai lá, conhece, te diverte. Os caras têm um atendimento diferenciado aos seus clientes. Feitoria gurizada. Um grande Natal para todo mundo, com muita paz, com muita saúde, que todo mundo tenha a possibilidade de conviver com quem ama e quem ama a gente. Feitoria, vai um abraço.